I am a sinner, you're blameless, Lord. My sins against you can't be ignored. They will be punished, I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, who could stand? But there's forgiveness with you, God. Have mercy on me, have mercy on me. A broken and a contrite heart you won't turn away. Have mercy on me, have mercy on me, because of your steadfast love. Produzir um simples vídeo como esse envolve muito da sabedoria humana. Câmeras, microfones, iluminação, softwares de edição, toda essa sabedoria foi dada por Deus. É graça comum. Todos os dons e talentos da mente humana, toda a capacidade inventiva que o homem tem de produzir essas coisas. Agora, essas mesmas mentes, a mesma mente inteligente, brilhante do homem, produz todas as coisas nocivas do nosso mundo, bombas, armas, enfim, todas as ideias e produtos destrutivos saem da mesma mente, usando as mesmas capacidades que a graça comum deu ao homem. E mesmo esse equipamento que nós estamos usando, não é, poderia estar sendo usado para fazer um filme pornográfico. As mesmas câmeras, a mesma iluminação, os mesmos microfones, os mesmos softwares. Ou seja, nós poderíamos usando também a inteligência, esses mesmos equipamentos para produzir algo terrível aos olhos de Deus. E mesmo assim, ainda estaríamos usando as capacidades que Deus dá em sua graça comum. Isso quer dizer que simplesmente alegar que algo flui da graça comum de Deus não diz que algo é bom ou ruim, simplesmente. Não diz que algo é aceitável diante de Deus simplesmente porque eu alego que aquilo flui da graça comum em todas as áreas da vida. Por exemplo, a arte. Podíamos pensar na música na década de 70, em 1971, John Lennon compôs, por exemplo, a música Imagine. E certamente ela flui de uma mente e de capacidades dadas por Deus. E ela virou um hino de toda uma geração. Nós podemos perguntar, essa música é arte? Certamente que sim. A melodia é bonita, bem feita? Certamente. A poesia na letra? Não há a menor dúvida. Há muita capacidade nos músicos, nas pessoas que gravaram, na tecnologia envolvida de estúdio. É óbvio que sim. Então muitas pessoas podiam simplesmente bradar: olha, isso é graça comum, então isso naturalmente é bom. John Lennon é um dos maiores astros do rock em todos os tempos. Se nós perguntássemos se todos os seus talentos foram dados por Deus, a resposta é sim, não é? Mas celebrar simplesmente tudo isso como graça comum, achando que isso se torna algo bom simplesmente por causa disso, é um erro fatal. Por exemplo, nessa música Imagine, qual é a mensagem central da música? Imagine um mundo sem Deus. Imagine um mundo sem Deus. Imagine é assustadoramente melancólica. Isso se nós olharmos a música pelo seu melhor ângulo possível, da maneira mais condescendente. Ela é completamente centrada no homem e ela despreza completamente Deus.
na verdade, vê Deus como um problema e o homem como uma solução. A letra da música projeta uma visão de mundo, né, ideal. Projeta um paraíso no mundo, mas um paraíso construído por homens, onde todas as pessoas estão vivendo em paz, em harmonia, e todos os ouvintes são conclamados a imaginar como seria esse mundo de paz, esse mundo maravilhoso, o paraíso segundo o homem, segundo o coração do homem, sabe? Então, John Lennon começa a falar sobre nenhuma necessidade de ganância ou de fome. Além disso, o mundo de paz teria uma orientação ateísta. Na verdade, esse seria o seu fundamento básico. Então, imagine, você é conclamado pela música. Imagine que não houvesse nem céu nem inferno. Não é? Vamos banir isso, que o céu e o inferno desaparecesse, essa ideia de céu e inferno. Na verdade, imagine não haver religião alguma, você banir Deus no sentido de que não há mais alguém para ser adorado, não há mais um Criador, não há alguém mais que estabeleça o que é certo e o que é errado. Então finalmente nós teremos paz, sabe? Essa é a ideia central do paraíso no coração do homem sem Deus. Então uma série de pressupostos moldam a visão de John Lennon na música. Toda a ideia de Deus é dispensada, não há Deus. Imagine quão maravilhoso isso seria. Céu e inferno podem ser dispensados no mundo de paz, segundo o homem. Por quê? Porque a vida é tudo que existe. Vamos viver tudo que temos para viver agora, porque não há céu e não há inferno. E outro pressuposto é de que a crença em Deus é que destrói a paz da humanidade. Que a crença em Deus é o problema que deve ser banidos. E se as pessoas não crescem em Deus nenhum, em céu nenhum, em inferno nenhum, e elas fossem apenas focadas no homem e vivessem apenas pelo homem, elas seriam bondosas e generosas, sabe? Elas iam compartilhar de todos os seus bens materiais, não iam ser egoístas, não entrariam em conflito. Então finalmente o homem teria paz. Então somente se nós baníssemos a ideia de Deus, ou seja, é Deus que é o problema da humanidade. E se nós baníssemos Deus, tudo se encaixaria, tudo entraria, porque o homem essencialmente é bom. Não é? O problema não é o coração do homem, o problema é Deus, o problema é céu e inferno, o problema são essas coisas. Então Imagine foi composta no início da década de 70 e ela golpeou uma geração de jovens com a ideia de paz, uma geração que estava sobre os ecos da guerra do Vietnã. Não é? Então começou a golpear uma geração com aspirações idealistas por um mundo que vivesse em paz sobre essa orientação. Então, igualdade social, racial, econômica viriam naturalmente e essencialmente da ideia de nós banirmos Deus e o homem viver para o homem, pelo homem e encarar a vida como a vida é tudo que existe e vivesse sobre essa orientação. Então Imagine se tornou rapidamente uma das músicas mais tocadas de todos os tempos, mais conhecidas, mais ouvidas. Ela virou um hino ateísta de uma geração pós-cristã, de uma geração que baniu Deus da sua vida. Como o apóstolo Paulo já descreve em Romanos 1, tendo conhecido Deus como Deus, resolveram não glorificar a Deus como Deus, por isso o seu coração insensato se escureceu e Deus os entregou a sentimentos terríveis. Então simplesmente bradar graça comum não justifica qualquer obra, não justifica qualquer arte, não justifica nada na cultura humana, porque tudo que o homem produz, de fato, é produzido com as capacidades que a graça que Deus dá de maneira comum a todos os homens, regenerados ou não,
que é essa graça que capacita o homem de produzir todas as coisas que o homem produz, mas justificar qualquer coisa baseado nisso é patético, é pífio, porque a cultura humana expressa na sua grande parte das vezes que ela se manifesta a mente humana, a mente que o apóstolo Paulo, por exemplo, descreve em Romanos 8 como a mente do homem natural é inimizade contra Deus. Então a cultura humana expressa naturalmente essa inimizade, e nós que já estamos na segunda década desse novo milênio ainda vivemos e endossamos as premissas de John Lennon na música Imagine. Nós vemos uma geração que cada vez mais quer banir Deus e que vê Deus como sim, sabe, um problema para a paz mundial, para a paz do homem, porque sem Deus tudo seria permitido, sem Deus não haveria culpa, sem Deus o homem poderia fazer o que quiser, sem Deus tudo é permitido, como já diz o grande Dostoiévski, sabe? E nós salvaríamos o mundo e o planeta sem Deus, nos tornaríamos pessoas sem egoísmo, não é? Jesus diz que todos esses males fluem do coração do homem, mas nós preferimos atribuir todos esses problemas à existência de Deus, e nós acreditamos então em construir um mundo, em salvar o planeta com nossas leis, com nossas ONGs. Deus é desnecessário. Na verdade é mais do que desnecessário. Deus é um fator de impedimento, ou seja, na depravação do coração do homem, ele vê Deus como o obstáculo da construção do paraíso humano, do paraíso de paz. O mais trágico é que muitos cristãos, mesmo não descartando Deus, acreditam nas mesmas premissas, não é? O homem salvando o mundo, o homem construindo o planeta que seja o paraíso, salvando a sociedade, a igreja sendo simplesmente mais um, né, participante na construção desse mundo melhor, participando da mesma forma, abraçando o discurso pós-moderno da tolerância, que na verdade é completamente intolerante com Deus e com a verdade de Deus. Então nós escondemos o escândalo da cruz, e a igreja deve se tornar mais uma ONG, salvando o mundo, salvando o planeta. E nós vamos nos acomodando a essa mentalidade da geração pós-cristã de banir Deus da esfera pública, de banir Deus da sociedade. Sabe, em 100 anos em que nós achamos que a psicologia secular ia salvar nossas crianças, a nossa juventude, o mundo, o estado que nós estamos é um estado de depravação terrível. Em todas as esferas da vida, o homem mostra a sua maldade de maneira cada vez mais crescente, não é? Mas é dito para nós que se a igreja quiser participar e ser relevante, seus temas terão que ser os temas das ONGs do mundo, terão que ser os temas da ONU, que a ONU propõe, os temas de uma geração pós-cristã que acha que o paraíso, para existir, deve banir a ideia de Deus. Então nós, como igreja, devemos esquecer a confrontação da santidade de um Deus santo para com o mundo ímpio, como o apóstolo Paulo descreve em Romanos 1. É óbvio que a utopia de Imagine, né, defendendo a paz, banindo Deus, vendo Deus como um problema, a palavra de Deus como um problema, a santidade de Deus como um problema, e banindo Deus como a solução, é a mais completa loucura de um coração depravado. A Bíblia diz, não há paz para o ímpio, diz meu Deus, não há paz sem Deus. Mas essa é a ideia central de uma geração pós-cristã, e nós queremos estar enganjados e queremos parecer relevantes para esta geração, com uma mensagem que não ofenda essa geração, não é?
Esse é o resultado de um mundo mortalmente ferido pelo pecado em todas as suas faculdades. E a igreja tentando ser relevante no mundo inimigo de Deus e numa cultura anti-Deus, passa a falar e pregar somente aquilo que agrada à agenda dessa geração pós-cristã. Justiça social, a construção de um mundo de paz. Um mundo de paz constituído por homens depravados e escravos do pecado. Um mundo que jaz no maligno. É uma ideia completamente contraditória. Não é? A verdade que confronta o âmago dessa motivação humana que é inimiga de Deus. Não, isso tem que estar fora, porque isso não será relevante. Isso seria um problema para a nossa mensagem, porque a mensagem do mundo é: vamos banir Deus e vamos construir um paraíso. Imagine, sabe? Talentos dados por Deus, pela sua graça, foram usados para compor esta música? É óbvio que sim. Talentos dados por Deus foram usados para gravar esta música? É óbvio. Para cantar, a voz foi dada por Deus, tudo isso veio de Deus. Agora, bradar graça comum pode redimir Imagine, pode redimir as ideias que brotam de uma geração pós-cristã e anti-Deus. A verdade clara e simples é que bradar graça comum não torna nada aceitável diante de Deus. Imagine um mundo sem Deus. Essa é a mensagem central. É isso que o mundo sempre almejou, banir Deus. Mas isso não é possível. E a nossa mensagem é a mensagem de que esse Deus soberano há de julgar todos os homens. Se o mundo acha isso relevante ou não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é ser fiel ao nosso Deus e a mensagem que Ele mandou nós pregarmos no nosso mundo, que hoje e sempre foi anti-Deus e vai ser assim até o fim. Mas então todos verão a glória final de Deus manifesta na pessoa de Cristo quando Ele voltar para este mundo, para julgá-lo. Que Deus possa nos abençoar e possa fazer de nós homens que esperam tão somente em Deus ao pregarem a verdade, e que a graça comum não seja uma justificativa e nem de maneira alguma algo que valide qualquer coisa, que flua da mente em inimizade contra Deus e que produz coisas contra Deus. Então, coisas boas e coisas más são produzidas. Tudo isso flui da bondade de Deus e da capacitação de Deus. Agora, bradar graça comum não justifica nada que o homem produz. Só a verdade de Deus pode fazê-lo em Cristo. Amém. Até a próxima. I am a sinner, you're blameless, Lord. My sins against you can't be ignored. They will be punished, I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, who could stand? But there's forgiveness with you, God. Have mercy on me, have mercy on me. A broken and a contrite heart you won't turn away. Have mercy on me, have mercy on me. Because of your steadfast